Oi, gente, tudo bem com vocês? Tia Paula tá passando aqui hoje para dizer para vocês que a gente vai fazer a correção das atividades das aulas passadas. Então, peguem o livro, abram o livro na página 28 e vamos começar a nossa correção. Então, gente, vocês sabem que a gente está falando sobre as capitais do Brasil. Sabemos que antigamente o Brasil teve outras capitais, que só foi Salvador e Rio de Janeiro, e que hoje a capital é Brasília. Então, aqui a gente tem algumas perguntas. Você conhece algum dos locais que aparecem na foto? Aí você vai ter que responder se sim ou não. Por exemplo, a tia Paula respondeu que não. Você mora ou já morou ou visitou alguma capital? Em caso afirmativo, conte sua experiência. Então, eu coloquei sim. Então, pessoal, dando continuidade à nossa correção, nós vamos falar um pouco de Salvador, a primeira capital. Então, sabemos que ao longo da história, quando começaram a ocupar o Brasil, os portugueses dominaram muitos povos indígenas, que foram os primeiros povos que eles encontraram aqui no Brasil. E o Brasil se tornou colônia de Portugal. Todas as pessoas que viviam aqui eram governadas pela coroa de Portugal. E o que aconteceu? Em 1949, o rei de Portugal enviou Tomé de Souza ao Brasil para governar a colônia. E aí Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador para ser a capital do Brasil. Por que esse local foi escolhido? Esse local foi escolhido porque era próximo à área onde se cultivava a cana-de-açúcar e se produzia o açúcar. Então, nessa primeira questão, ele vai dizer o quê? Escolha as palavras que completam corretamente cada frase. Aí a gente tem 4 palavrinhas: açúcar, algodão, Recife e Salvador. Ele coloca nesse primeiro espaço, foi a primeira capital do Brasil. Então, lá em cima diz logo, o nome da primeira capital do Brasil, Salvador. E a letra B, como pergunta, era: a primeira capital do Brasil ficava próxima da região onde se produzia o quê? Lá no texto ele colocou: o local foi escolhido porque era próximo da área onde se cultivava cana e produzia o açúcar. Então, nessas duas palavrinhas aí, você vai colocar Salvador e açúcar. Então, gente, vou dar continuidade à nossa correção. Coloquem aí na página 30 e a gente vai dar continuidade falando sobre o crescimento da capital. Como já foi falado, Salvador foi a capital do Brasil, né? Só que teve uma data. Foi de 1549 a 1763. Então, o que aconteceu? Nesse período, a cidade passou por uma imensa adaptação. E essa adaptação trouxe mudanças essas que foram benéficas, porque o comércio aumentou e surgiram diversos profissionais, como sapateiros, barbeiros, médicos, farmacêuticos, entre outros. Então, nessa página aí, ele faz uma pergunta. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foram construídas muitas igrejas. Qual era a importância dessas igrejas na época? Então, a igreja ela é responsável pelo registro importante do movimento da vida da comunidade, como o nascimento, o casamento e a morte. Então, essas 3 coisas elas são bastante importantes para a construção dessas igrejas naquela época, certo? Então, passamos adiante para a nossa próxima correção. Então, gente, dando continuidade, página 31. Rio de Janeiro, a capital, em um novo endereço. Então, depois de Salvador, a nova capital foi Rio de Janeiro. Por quê? Porque nesse meio termo, muitas mineradoras elas tentavam enganar a coroa para não pagar impostos, sabendo que a mineração de ouro e as pedras preciosas elas traziam um grande lucro para esses mineradores. A coroa portuguesa, se os mineradores tinham lucro, a coroa portuguesa também lucrava. Então, o que aconteceu? Para impedir isso, o governo de Portugal ele adotou várias medidas. E uma delas foi a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Então, a cidade do Rio de Janeiro estava mais próxima da Estrada Real, o caminho oficial pelo qual todo o ouro extraído das regiões das minas deveria passar. Dessa forma, ficava mais fácil do governo português fiscalizar a extração e o transporte desse ouro até Portugal.
Nessa primeira pergunta aí, vocês vão observar esse mapa. O que que diz o mapa? Brasil, mineração e cultivo da cana-de-açúcar. Data de 1701 a 1800. Observe o mapa e responda as questões no caderno. Letra A. As cidades de Salvador e Rio de Janeiro estavam localizadas no interior ou no litoral? Então, a gente sabe que as cidades de Salvador e Rio de Janeiro, onde aponta bem aqui o mapa, elas estão localizadas no litoral. O trajeto da Estrada Real ficava mais próximo de Salvador ou de Rio de Janeiro? Lógico que ficava mais próximo do Rio de Janeiro. Por quê? Porque a cidade ela era um caminho oficial por onde o ouro extraído deveria passar. Então, na letra C, a localização da capital era importante para o governo português. Por quê? Então, o governo português resolveu mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, por que foi que o governo decidiu fazer essa mudança? Porque ficava mais próximo da região mineradora, ou seja, a área de interesse de Portugal para eles naquele momento era essa, que o trajeto ficasse mais perto, porque ficaria mais fácil de fiscalizar a extração e o transporte de ouro até Portugal, para que não houvesse nenhum desvio, certo? Então, dando continuidade, página 32. A vida na segunda capital. Então, sabemos que a primeira capital do Brasil, ela foi Salvador. Só que em 1763 foi mudada para o Rio de Janeiro. Então, a transferência da capital para o Rio de Janeiro foi transformando o modo de vida dos moradores e paisagem da cidade. Por quê? Porque em 1808 o rei de Portugal e sua família e os funcionários da corte se transferiram de Portugal para o Rio de Janeiro, e a partir daí as transformações se aceleraram. Os antigos edifícios eles começaram a ser totalmente modificados. Então eles começaram a construir edifícios parecidos com o que tinham na Europa, é, modificando as ruas que eram estreitas ficando mais largas, que não tinham calçadas e passavam a ter calçadas, começaram a formar os bairros, lojas começaram a ser instaladas e o comércio, lógico, cresceu com o aumento dessa população. Quase 100 anos depois, em 1904, uma reforma modificou novamente a cidade. Muitas construções foram demolidas, largas avenidas, iluminações públicas e rede de esgoto fizeram parte dessa mudança. Então, vocês estão vendo aí 3 imagens, A, B e C. Então, essas imagens são imagens do Rio de Janeiro da década de 1820. Vocês estão vendo aí outra imagem também do Rio de Janeiro, mas em 1890, e uma pintura também do Rio de Janeiro, né, que é o 1º de março, uma foto tirada cerca de 1920. Então, temos aí a segunda questão dessa página. Observe as imagens acima e responda às questões. Letra A. De quando é a imagem mais antiga? Então, você vai analisar essa A, B e C e vai dizer qual é a mais antiga e a mais atual. A mais antiga é a letra A, que é a cerca de 1820. E a atual é a letra C, que é cerca de 1920 aproximadamente, certo? Então, na letra A, você vai colocar 1820 e 1920. Na letra B, a Rua 1º de Março, no município do Rio de Janeiro, sempre teve esse nome. Então, está perguntando se sempre teve. Então, você vai colocar não. Antes, ela era chamada de Rua Direita. Na letra C, você vai ver aí, ao longo do tempo, que mudanças você observa no local. Então, você vai colocar se mudou algumas coisas, se aumentou casas, se os prédios foram construídos com outras fachadas, se a população aumentou, o que foi demolido, se tinha iluminação pública, se tinha rede de esgoto, se tinha automóveis na época. Então, tudo isso você vai colocar que mudanças você observa no local. É uma resposta pessoal, certo? Então, vamos dar continuidade, próxima parte. Então, gente, depois de entender
essas duas capitais, que foi Salvador e Rio de Janeiro, nós vamos agora estudar a atual capital do Brasil, que é nossa chamada Brasília. Então, no fim da década de 1950, o governo brasileiro ele decidiu mudar a capital para o centro do país. Por quê? Porque como Brasília ficava no centro do país, era mais fácil dessa mudança ocupar as áreas do interior e promover a integração do território. O que é essa integração desse território? Ele ia unificar as áreas de difícil acesso por meio da comunicação, do transporte, do comércio, enfim, de vários serviços unidos entre si. Então, o que aconteceu? A cidade de Brasília, ela é a cidade planejada e levou 41 meses para ser construída, com cerca de 30 mil trabalhadores conhecidos como candangos, vindos de muitos estados do Brasil. E desses estados revezaram-se de dia e de noite nas obras. Então, assim, essas duas imagens mostram aí os operários trabalhando na construção de Brasília. Primeira questão. Explique com suas palavras o que é uma cidade planejada. Então, vocês vão explicar com a palavra de vocês o que é uma cidade planejada. O que é planejar? Planejar é construir. Mas construir uma cidade só por construir, não. Eu tenho que fazer planos, como que essa cidade vai ser, o que eu pretendo alcançar com essa cidade, o povoamento dessa cidade, o tamanho, se vai me gerar lucro, economia. Então, tudo isso vocês vão colocar com palavras de vocês sobre o que é uma cidade planejada, certo? Então, a gente corrigiu as atividades da página 29, se eu não me engano, da página 29 à página 33.